Fala torcedor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou o Theo Miranda, setorista do Santos, e hoje eu vim trazer para vocês uma análise, um pós-jogo na verdade, de Santos 0, Cruzeiro 3, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro deste ano, onde a situação do Santos vai ficando cada vez mais delicada, cada vez mais complicada, e o Peixe que vem buscando nas últimas rodadas sair da zona de rebaixamento já não vai mais ter essa possibilidade na próxima. Porque com a derrota para o Cruzeiro e a vitória do Bahia por 4-2 sobre o Coritiba fora de casa, a diferença para o Bahia e para o Goiás, ambas as equipes que têm número de pontos empatados e são o primeiro e segundo time fora da zona de rebaixamento, aumentou de 1 ponto para 4. Logo, se o Santos vence a próxima rodada, o Santos fica no máximo a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento. Então, pelo menos na próxima rodada, ainda o Santos ficará na zona do rebaixamento deste Campeonato Brasileiro. Ontem na Vila Belmiro, o Santos foi batido, o Santos foi extremamente pressionado, o Santos foi dominado pelo Cruzeiro, num jogo de muita dificuldade para a equipe santista, que não conseguiu acertar nada, ninguém em campo foi bem, e uma noite em que o Cruzeiro se deu bem. Estreia do técnico Zé Ricardo, começa com o pé direito, um 3-0 fora de casa, contra um time grande, não é contra qualquer um, apesar de um time fraco hoje, historicamente o Santos é um time grande, um dos maiores do Brasil, se não o maior, mas o Cruzeiro soube aproveitar suas oportunidades, dominou um time frágil, sensível como o Santos e conseguiu somar os 3 pontos. O Cruzeiro, que não vencia há 8 partidas no Campeonato Brasileiro, consegue desencantar contra o Santos em plena Vila Belmiro, que teve ingressos esgotados, e mais uma vez o torcedor santista presencia um jogo horrível do seu time. Eu acho que é assim que dá para definir. Não tem muitas palavras que sejam adequadas para ponderar o que foi a atuação do Santos na noite de ontem. Então logo mais é só analisar o que realmente aconteceu dentro de campo. O time todo foi mal. O Aguirre apostou em algumas mudanças, porque o time tinha ido muito mal contra o América. Não sei se foi pior do que ontem, mas na melhor das hipóteses, atuou igual a ontem. Então, o Aguirre fez inúmeras mudanças, veio com Messias na zaga, com Caiçara na lateral direita, com Nonato de volante e com Lucas Braga na ponta, mudando inclusive o esquema tático da partida, do elenco. O Messias foi um dos piores em campo, se não o pior, teve inúmeras falhas na bola aérea. O seu posicionamento em campo não foi dos melhores, foi bem ruim. A saída de bola santista perdeu muito com ele, errando passes bobos na saída de bola, entregando a posse da bola de presente para o Cruzeiro, forçando muitas vezes até mesmo o João Paulo a chutar a bola para a lateral, por não confiar tanto na sua saída de bola. Além disso, o Messias, que durante os treinamentos, na semana quem via atuando na zaga era o Alex Nascimento. Porém, Alex teve uma fratura no tornozelo direito e não pode mais atuar nessa temporada. Com isso, o esperado, no normal, era que o Joaquim saísse da lateral direita e voltasse para a zaga, que é a sua posição de origem. Porém, por apurações que os jornalistas fizeram no CT Pelé, o Aguirre identificou que o Messias era melhor na bola aérea e por isso preferiu pôr o Messias do que o Joaquim. E coincidentemente, o Santos toma o primeiro gol numa cobrança de escanteio na bola aérea em cima do Messias. Então é uma partida ruim, uma partida decepcionante até mesmo do Messias. A torcida, não sei se tinha tantas expectativas, mas de certa forma esperava uma recuperação do zagueiro, que no começo da temporada foi titular, mas acabou perdendo espaço e teve essa oportunidade e novamente não conseguiu se firmar. O Júnior Caiçara teve a sua estreia como titular, é a primeira partida que ele atuou como titular pelo Santos, estreou na rodada passada contra o América Mineiro em Belo Horizonte, entrando no segundo tempo. O Caiçara teve primeiros 15 minutos bons defensivamente, porém depois se transformou em outro jogador, começou a se posicionar muito mal, fazendo com que o ponta Arthur Gomes começasse a se destacar bastante na partida e aproveitar as oportunidades que teve, conseguindo desequilibrar a partida para o Cruzeiro. O Cruzeiro que terminou o primeiro tempo com muita mais finalizações do que o Santos, que pouco chegou ao gol adversário. Falando agora de Nonato, uma passagem breve, porque não há muito o que falar sobre o Nonato. Foi um jogador sumido em campo, não conseguimos nem julgar a capacidade técnica dele, porque não apareceu para o jogo. E o ponta
esquerda, que novamente é escalado na ponta direita, o Lucas Braga, não fez uma boa partida novamente. O Lucas Braga, que teve seu auge no Santos na Libertadores de 2020/21, né, que a final foi contra o Palmeiras em janeiro. Desde então não é o mesmo jogador, fez infelizmente mais uma partida abaixo do que a torcida esperava dele. E com péssimos cruzamentos, os cruzamentos do Braga foram bem ruins ontem, esbanjando de força e faltando precisão. As finalizações do Braga, ontem ele teve uma que tirou tinta da trave, mas não entra. E o que a torcida do Santos espera bastante de um ponta, de ir à linha de fundo e cruzar. O Braga não consegue, chega na linha de fundo, corta para trás, corta para frente, fica cortando e acaba caindo, perdendo a falta ou às vezes até perdendo a bola. O Aguirre escalou o Braga porque ele acreditou na ponta direita que o Lucas Braga tinha uma recomposição defensiva melhor e que ele poderia ajudar Júnior Caissara e o Messias para conseguir fortalecer um sistema, já que o Júnior Caissara é um lateral ofensivo, para tentar fortalecer um pouco mais a defesa. Porém, não foi isso que vimos ontem. O Braga não se destacou no setor defensivo e muito menos no ofensivo, tá bom? Então assim foram as alterações do Aguirre para iniciar a partida. O Santos iniciou a partida num 4-3-3, uma formação diferente da que vinha atuando nas outras partidas. O Santos ia num 4-4-2, dessa vez veio num 4-3-3 sem um meio armador de origem, uma escalação bem confusa. O Santos veio com 3 volantes, na verdade, veio com o Nonato, Fernandes e o Jean Lucas, e aí o técnico Aguirre colocou o Jean Lucas como camisa 10, um meio armador, que não é sua função de origem. Logo, não foi o esperado. O Jean Lucas não conseguiu se destacar tanto nessa posição, teve dificuldades. E aí um ponto que eu analiso, uma análise minha, é que o Lucas Braga teve seus melhores momentos pelo Santos na ponta esquerda. E novamente é escalado na ponta direita. Já o Mendonça, que teve seus melhores momentos pelo Santos na ponta direita, ontem foi escalado na ponta esquerda. Nenhum dos dois jogou bem ontem, então acho que eles podem ter, o Braga sem dúvida. O Mendonça pode ter estranhado a mudança de lado, mas o Lucas Braga é inegável que o Aguirre não é o primeiro a escalá-lo na ponta direita. E não deu certo com nenhum dos outros treinadores. Acho que não era animador, não era surpreendente que não desse certo novamente. Não é o lado dele, não é o lado que ele costuma atuar. O Braga tem uma jogada muito característica, que é levar a linha de fundo, cortar para trás e cruzar para dentro da área. Então ele vai, em vez de ele cruzar assim, ó, para dentro, ele corta e cruza por fora. Logo, na ponta direita, ele tem que cortar para trás e cruzar com a perna esquerda, que é ruim. Então ele não consegue ter um cruzamento bom desse jeito. Na ponta esquerda, a hora que ele corta para trás, ele se posiciona para dar com a perna direita, a perna boa. Logo, o cruzamento dele, mesmo que não seja um primor, é melhor do que quando ele está do lado esquerdo, do lado direito do campo. Então foram essas as minhas análises do primeiro tempo. Um primeiro tempo ruim do Santos, tomou um gol aos 37 minutos, se não me engano, de cabeça, numa bola aérea, falha do Messias, como eu disse. Mas muito, muito pouco produtivo. No primeiro tempo já faltou a armação do time, porque o Jean Lucas não é o cara para fazer isso. Ele é o melhor jogador de linha do Santos hoje, do momento, mas não é o cara para fazer essa armação. Ele é um segundo volante, ele não é o defensivo, ele também não é um meio armador. Ele é aquele jogador que vai fazer a ligação entre a defesa e o ataque, que vai iniciar a jogada. Claro que esporadicamente ele pode pisar na área, ele pode dar um passe surpreendente, um cruzamento, mas não é a função que ele deve ser encarregado. No entanto, no segundo tempo, o melhor jogador de linha, como eu disse agora, foi substituído e o técnico Diego Aguirre apostou num esquema que Orlando Ribeiro tentou no Santos, Paulo Turra tentou no Santos e não dá certo. É um 4-2-4 que não tem meio de armador, não tem um meio armador fixo, não tem quem arme esse time. Ele tirou o Jean Lucas e colocou o Furt. O Furt é um centroavante, não é uma crítica ao Furt. O Furt é uma característica diferente. Até acredito que ele pudesse entrar na partida porque o Marcos não estava bem. Claro que não seria no intervalo. O Marcos ainda tinha que ter tido mais tempo de jogo, como teve, seguiu durante o intervalo. Mas o Furt deveria ter entrado no final e não no lugar do Jean Lucas. A hora que o Aguirre tira o Jean Lucas e coloca o Furt, o Santos, em vez de jogar com 3, vou fazer aqui com a mão para vocês verem. O Santos joga assim, a defesa do Santos aqui embaixo, os 2 volantes e aqui em cima o Jean Lucas armando. A hora que o Jean Lucas sai, fica só esses 2. E fica 4 aqui em cima. Assim,
ficam 4. Não tem ligação entre esses. Isso não acontece. É um, é um, é um desperdício, porque você fica com um monte de atacante, mas a bola não chega para eles. Então, é uma escalação que o Santista tá cansado, o Santista já viu inúmeras vezes, em todas deu errado. O Lucas Lima iniciou a partida no banco de reservas. Se o Aguirre quisesse começar a mudar o esquema, não tiraria o Jean Lucas de forma alguma. Mas se fosse para pôr o Furt, por que não deixar o Jean Lucas em campo e tirar o Braga, que não fez um primeiro tempo bom, fez um primeiro tempo muito ruim, e descolar o Jean Lucas para a ponta direita, a posição que ele já vinha atuando nos esquemas anteriores no 4-4-2, onde ficava o Jean Lucas caindo mais para a direita e o Lucas Lima mais para a esquerda, ou eles invertiam. É uma posição que o Jean Lucas não é a ideal dele, mas já atuou. Mas não, ele tirou o Jean Lucas, deixou o Lucas Braga em campo, mais para frente, o time ficou lá na frente, num ataque com 4 jogadores, e não conseguiu fazer essa ligação porque não tinha um meia armador. Outras alterações: o Rincon entrou no lugar do Nonato, volante por volante, não mudou nada. O Rincon tem uma qualidade maior de passe, mas não é o primor. E como não tinha um meia para essa função, a Aguirre pediu para Rincon e Furt, um volante marcador e um centroavante forte de área, armarem o time. Não deu certo. Não espanta ninguém que não tenha dado certo, mas não deu certo. E também teve a troca, Caiçara por Inocêncio, lateral por lateral, pouco mudou, nenhum dos dois jogadores agrada tanto a torcida santista. Eu acho até que o Inocêncio, apesar de não ter ido tão bem também, foi melhor do que o Caiçara na partida. Caiçara que é um reforço, chegou agora e já perdeu provavelmente a confiança do torcedor santista. Ia falar que o Lucas Lima entrou no segundo tempo, aos 71 minutos, não fez nada demais, assim, surpreendente, mas fez com que o Santos virasse uma espécie, não virou o 4-4-2, virou uma espécie de 4-4-2. Ficou com... Ele caía mais para o lado esquerdo para fazer aquela ponta e o Braga na direita. Mas também não evoluiu o time. O time só mudou, mas não deu um passo à frente. Quem mais? Se tem um ponto feliz para a torcida santista nessa partida, o colombiano, o atacante Alfredo Morelos, estreou também, não fez grandes coisas, entrou faltando 15 minutos para o jogo acabar. Se contar os acréscimos, ele deve ter jogado uns 22, 23 minutos, mas não surpreendeu, não empolgou tanto a torcida santista, até porque o time já não estava mais com cabeça para jogar. O Marcos perde um gol no... O Morelos, inclusive, acho que, se eu não me engano, ele entra no lugar do Marcos. O Marcos perde um gol inacreditável, que ele chuta... O gol em si, o perder o gol não é inacreditável. Se ele chuta na trave, era um gol perdido, era um gol perdido. Se ele chuta o Rafael defende, era um gol perdido, era um gol perdido. Mas a finalização dele foi bizarra, foi para fora de um jeito assustador, assim, de ver, que deixou nítido o momento do Santos. Cabeça quente, cabeça cheia, chutou assim, sabe? Sai daqui, se desfez da bola. E daí foi substituído, entrou o Morelos, mas também não empolgou tanto a partida em si. Vamos ver aqui. E acho que é só isso de observação do segundo tempo, é só isso. Aí, para finalizar o jogo em si, eu queria voltar a retomar que o Aguirre foi o principal culpado, ao meu ver, pela derrota. Pelas alterações em si que ele fez, sim, mas para mim tem um erro que é imperdoável. Ele matou a criação do time, ele tirou o Lucas Lima, ele já pôs o Lucas Lima no banco. O meio armador de origem do time foi pro banco. E aí você tem o Jean Lucas, que já não é o primor nesta posição. Chega no intervalo, ele tira o Jean Lucas também. Aí a ligação entre ataque e defesa se desfaz. Fica defensores, um meio aqui, ó, um meião vazio, e 4 atacantes lá na frente esperando a bola, que não vai chegar sozinho. Precisava ter alguém, precisava ter o Jean Lucas ou precisava ter o Lucas Lima. E por alguns instantes o Santos ficou sem nenhum. Então não me surpreende não ter vencido, e muito menos ter tomado uma pressão tão grande quanto tomou do Cruzeiro. E se vale o destaque para a torcida que pede vontade, perde raça. O João Basso, zagueiro que chegou agora, já entendeu a situação do Santos, entendeu o que o time precisa, tentou corrigir os erros defensivos de Dodô, Messias, fez o que pôde. Inclusive ele pegava a bola na defesa e era o único que pegava e carregava a bola para frente, não olhava para o lado, para trás, não, ele pegava a bola e ia para frente, carregava, corria e armava o time. O zagueiro João Basso foi responsável por armar o time do Santos na partida, no segundo tempo principalmente. Então
É desesperador de ver. A próxima rodada, o Santos pega o Bahia num confronto importantíssimo, direto. Se há alguma possibilidade maior do Santos se reviver no campeonato, é vencendo o Bahia na próxima rodada. Porém, o jogo não é em casa, não é na Vila, é na Bahia. O Santos joga fora de casa, não terá o Rodrigo Fernandes também, que novamente toma um cartão amarelo, é o terceiro é o terceiro cartão da competição, então suspenso, não enfrenta o Bahia. Deve ter o retorno do Soteldo, que não pôde contar ontem, já que o venezuelano estava suspenso por ter sido expulso por reclamação contra o América Mineiro. O Santos, como disse no início do vídeo, não pode sair da zona de rebaixamento nessa próxima rodada. Se o Santos vencer o Bahia, a diferença para o Bahia cai para 1 ponto, não sai da zona de rebaixamento. Se empatar, a distância se mantém entre 4 pontos. Agora, se perder, fica desesperador, porque aí a diferença para o Bahia fica a 7. E se o Goiás ganhar também, eventualmente na próxima rodada, aí a diferença para o primeiro time fora da zona de rebaixamento chega a 7. Lembrando que o Santos é o 17º colocado com 21 pontos. O Bahia e o Goiás, 15º e 16º, tem 25. Então a diferença de 4, se ambos ganharem, aumenta para 7. E o 18º, que é o último o clube abaixo do Santos, é o Vasco, com 17 pontos, porém com 2 jogos a menos. Então o Vasco pode chegar a 26 pontos. 26? 23 pontos, perdão. Pode chegar a 23 pontos e passar o Santos. Aí afunda ainda mais a situação do clube, aí o Peixe já começa a brigar não só para sair da zona de rebaixamento, como brigar para ficar uma vaga acima dentro do Z4. Então a situação fica bem complicada se não vencer o Bahia na próxima rodada. O assunto não é dos melhores, o tema não agrada, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, me sigam nas minhas redes sociais, por lá vocês vão ficar inteirados das notícias do Santos e nos acompanhem, se inscrevam no canal para receber os próximos vídeos. Amanhã vai sair provavelmente um vídeo sobre as contratações da Era Rueda, já que hoje, dia 15, se encerra a última janela de transferências que Andrés Rueda teve no comando do Santos. E do domingo ainda vou pensar, mas já tenho uma ideia do que pode ser, e pode ser que venha um vídeo bem legal para você, torcedor santista. Espero que tenham gostado, deixem um like no vídeo e até a próxima. Valeu!